Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a literatura transgressora e para isso a gente convidou aqui o Alexandre Furtado, que é professor da Universidade de Pernambuco, e temos também a presença do Raimundo de Moraes, que é escritor e também poeta. Sejam bem-vindos aí para a gente conversar sobre esse tema que é um pouco assim ligado indiretamente sobre um certo aspecto, né, na questão dos direitos humanos, da cidadania, mas que a gente vai mostrar como esse aspecto transgressor, que pode ser comportamental, de sexualidade, mais político, de ordem social e cultural, como ele também tem uma conexão importante com essa dimensão da emancipação social e das relações humanas mesmo, e um aspecto até libertário, né? Eu acho que isso é bastante importante, mas eu gostaria de iniciar perguntando para vocês um pouco desse interesse no tema, né? Como é que Alexandre, como é que Raimundo se interessaram, começaram até a escrever, porque são escritores também sobre esse tema ligado à literatura, né? Alexandre, se quiser começar. Bem, a relação com a arte, de uma maneira geral, ela trabalha, ela leva você a pensar sobre a questão da transgressão, e especificamente a literatura, por causa de certos textos, né? Alguns textos, eles conseguem despertar em nós um interesse muito maior por outros aspectos da vida que não aqueles que estão mais dentro das regras, das normas, daquilo que é esperado, né? Então, certos textos, eles vão causar em nós uma provocação muito maior acerca do que é viver, do que é pensar de forma diferente. E a própria literatura, por que não dizer, é uma forma de transgredir, de alguma maneira, de uma fala correta, adequada, esperada. Entretanto, não são apenas os textos, vamos dizer assim, que tocam mais especificamente no amor, no erotismo, na sensualidade, aqueles que trabalham com a ideia da transgressão. A transgressão, ela pode ser um eixo transversal, se a gente puder entender assim, que toca em inúmeros aspectos da vida, né? A gente pode perceber a transgressão no campo político, né? E por causa disso, alguns autores escrevem com essa força, né? de contestação, de crítica, né? A transgressão, ela pode também estar basicamente dentro do comportamento humano, né? Então, outros escritores, eles se afastam um pouco mais dessa questão social e política, mas os seus personagens, ou até mesmo os poetas, trazem uma carga muito, muito densa com relação aos ícones, aquilo que é esperado, aquilo que é desejado pela maioria. Então, a transgressão, ela não é um aspecto específico da arte, da literatura. Ela perpassa muitos aspectos. E para você chegou isso através de, como professor de literatura, provavelmente em contato com muitas obras também internacionais, nacionais, e foi se interessando por aí. Exatamente. O ensino da literatura foi me trazendo essa noção, entendeu? Claro que nos estudos e na pesquisa isso estava muito próximo, mas a sala de aula me deu essa noção do impacto de certos textos. Então, por exemplo, em literatura brasileira, Macunaíma teve um impacto muito forte. Que é uma grande obra, né, de Mário de Andrade, né? Que é uma coisa fantástica. Exatamente. Ela teve um impacto não só do ponto de vista estético, né, pelas inovações que ele trouxe, mas principalmente pelos assuntos sobre o Brasil, né? Então, era uma transgressão dentro de uma outra maior, que era aquela Semana de 22, que de alguma forma já estava sendo, digamos assim, pensada, desejada anteriormente, alguns anos anteriores. Mas não só Macunaíma, né? E Macunaíma se tornou um filme, inclusive, não foi? Foi para o cinema também, né? Macunaíma. Essa relação de cinema e literatura também já é outro aspecto, digamos, que aborda pontos da transgressão. Uhum. E Raimundo, como é que começou a se interessar pelo tema? Se escreveu, tem alguns livros escritos aí, tanto de poesias quanto crônicas, né? Do meu ponto de vista, eu acho que você
não pode dissociar muito a transgressão do ser humano. Em termos de arte, por exemplo, todas as escolas literárias, ela tem um quê de transgressão para avançar no próximo passo, né? E a palavra transgressão em si, eu acho que ela traz também termo de inovação. Um artista, basicamente, quando ele quer transgredir, eu acho que ele quer propor algo novo. Ou falar de uma maneira nova, ou mostrar de uma maneira nova, ou expor o que já está velho de uma forma crítica, né? Então, acho que a transgressão também tem essa coisa de desconstruir e fazer com que as pessoas pensem um pouco. Lógico que na literatura o termo transgressão está muito associado ao erotismo, né? Mas a gente tem que ver também o lado estético da coisa. Na arte, em forma geral. Num sentido amplo, por exemplo, se a gente for pegar a arte no sentido amplo, o Renascimento foi um grande processo de transgressão, né? Você vê, passou toda a Idade Média da teocracia, a teologia comandando tudo, chegou à transgressão do Renascimento. Trouxe o homem como centro do universo e trouxe o nu, né? Então, eu acho que foi uma grande quebra de paradigmas o Renascimento em si. Eu nunca me interessei por autores transgressores. Acho que são coisas que acontecem naturalmente na construção da sua personalidade como artista, como escritor. Só que, com o passar do tempo, as pessoas foram apontando Raimundo de Moraes como uma pessoa transgressora. E a minha própria militância literária tem essa coisa de questionamento. Eu comecei a publicar, muito jovem, ainda adolescente, no Diário de Pernambuco. Então, tinha uma coluna chamada Poliedro, de um jornalista chamado Paulo Azevedo Chaves. Então, eu mandava os textos, ele publicava, e naquela época já eram censurados. Ele dizia para mim: Raimundo, eu só posso publicar tal poema se a gente mudar tal palavra. Ou então, Raimundo, esse poema eu não posso publicar. Para mim era uma coisa natural. Eu vi que rapidamente em alguns livros que você trouxe aqui tem algumas palavras que sofreriam censuras em vários lugares, as palavras, os palavrões, mas enfim. Hoje não tanto, né? Porque hoje você vai no YouTube, você vai nas redes sociais, os palavrões correm solto. Mas assim, até o próprio palavrão como transgressão, ele deve ser bem usado de acordo com a conotação. Então, algumas pessoas confundem afiar a língua com transgressão. Não é bem assim. Mas voltando à minha militância literária, então ficou esse rótulo de poeta e escritor que transgredia determinadas coisas. E com as publicações, aí esse rótulo ficou mais forte. Mas assim, na minha cabeça é o seguinte, Marcelo: alguém tem que lavar a roupa suja. Alguém tem coragem de dizer, fazer e expor. E minha mãe uma vez disse para mim, muito tempo atrás, disse: Raimundo, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Pois por quê? Então, eu acho que é uma coisa muito natural. Eu não tive, assim, querer seguir o caminho da transgressão. Eu acho que eu quis seguir o caminho da minha verdade pessoal. Se isso era transgredir, então, não sei. Mas até hoje, o que eu escrevi e o que eu proponho, o que eu busco, tá bem comigo mesmo. E depois também você pode ler algum pedaço também de alguma obra sua que a gente vai mostrar logo em seguida. O que eu queria trazer para vocês agora é que você me falasse um pouco sobre algo que a gente considera como professor também, né? Mais ainda, muito importante, que é o que é literatura, no sentido da importância. Que as pessoas sabem assim, existem os livros, né? E se sabe até que no Brasil se lê, por algumas pesquisas, muito pouco, né? E a literatura, e esse mundo, é um mundo que se entra, é uma descoberta. As pessoas hoje sabem da importância, por exemplo, da internet, e que também a literatura também está lá, né? Então, obviamente, é um lugar que também, entre outras coisas, começa a aparecer coisas, textos e história muito importante da literatura e tudo isso, esses clássicos e coisas mais novas também. Mas eu queria que vocês trouxessem da importância disso, ainda mais um professor de literatura que escreve, pessoa que escreve, para a vida social, para a vida das pessoas, da literatura, da leitura, né? Desse mundo que é isso. Que é isso, a importância disso? Olha, eu não consigo hoje viver sem ler,
certo? Ler, para mim, quando eu falo ler, é ler literatura, né? Então, eu estou sempre com um livro próximo a mim. Então, a leitura literária é uma constante. Então, praticamente todos os dias eu faço isso e a literatura mudou a minha vida, a maneira que eu encaro os problemas, que eu vejo a situação do mundo, da sociedade. Como professor de literatura, o que eu tenho a dizer é que o ofício, né, a docência, ela é muito sedutora, por um lado, porque ela alimenta o desejo de trazer beleza, certo? De trazer um questionamento mais amplo, não é? E passar isso para os alunos, né? Alguns, evidentemente, ficam ou se tornam mais apaixonados, né? E mais tarde passam a ensinar literatura também. Isso é muito bom. Agora, o fato de hoje em dia nós termos acesso a mais textos, eu não sei se necessariamente nós estamos lendo melhor ou lendo determinados textos que talvez fossem interessantes a gente tocar. Então, o Ítalo Calvino, ele tem um livro, Porque Ler os Clássicos, onde ele defende de maneira muito clara, muito lógica, a ideia de que alguns clássicos são importantes para a formação de cada pessoa, de cada cidadão. E ele demonstra em cada livro que ele elenca um argumento muito bom, muito claro, muito inteligível acerca daquela obra. Então, existem certas obras que eu acredito que elas podem tocar mais fundo, e alguns autores também. Não somente pelo conteúdo, mas também pela forma de dizer, pela maneira de dizer. Se a gente considera que cada poema de amor, ele é, no fundo, uma declaração de amor, ou se ele trouxesse, digamos assim, uma ideia de eu te amo, ao final, a gente vai perceber que cada poeta ou cada escola literária traz uma maneira diferente de falar essa declaração, de dar essa declaração. Entretanto, não é apenas o que o poema traz ou que a forma de dizer. Às vezes também é uma palavra, é uma imagem, é um jeito que conquista você, que faz com que você veja a vida, entenda as relações humanas de maneira realmente diferente. Agora, Alexandre, você inclui como literatura, ou como certamente tem a ver com clássico, é outra questão, né? Mais tradicional, que tem um peso, tem uma importância, um reconhecimento, uma consagração. Mas eu estou lembrando aqui dessas centenas de milhares de lugares que você vê, por exemplo, livrarias de aeroporto, ou pequenas, rápidas livrarias que você vê, assim, pequenos comércios, né? Aí você vê aquela profusão daquela literatura que vai muita coisa empresarial, de liderança, de autoajuda, de não ser, de emagrecer, de não ser, e de seja rico num minuto. É uma confusão de coisas. E lá, às vezes, você encontra também os clássicos. Naturalmente. Aí eu acho que o povo que olha aquilo lá fica assim, o que é aquilo, o que não é? Porque quem não tem conhecimento vai cair, né, na superficialidade, né? Como é que vocês veem essa literatura? Mais fast food também, né? Eu acho que o acesso, como eu falei, aos textos, eles estão menos complexos do que antes, né? Você já consegue acessar bibliotecas virtuais e baixar em PDF obras completas, o que antes era uma coisa mais restrita à compra. E a questão do hipertexto, da tecnologia, é um fato inegável e ele mudou realmente a maneira que nós lemos, né? Até porque os livros, enquanto objetos, enquanto coisa, eles ocupam um espaço físico e eles demandam, evidentemente, uma manutenção, um cuidado. Além disso, esse acesso que é pela web, ele não desgasta, ele não retira também o interesse pelo livro em papel. A quantidade de livros que é exposta hoje em dia, evidentemente, é muito maior porque o livro também tornou-se, vamos dizer assim, um negócio. Não à toa existem agora as feiras, os encontros, as bienais, que além de reunirem escritores, artistas e um assunto
muito dileto, muito bacana, mas também existem as editoras com interesse, evidentemente, da venda, da divulgação dos seus produtos. Então, hoje em dia, a coisa livro, ele é um assunto mais complexo. Voltando à literatura, não é? Ao livro da literatura propriamente dita, da arte das letras, eu percebo que os adolescentes também entram num novo tipo de leitura. Não à toa a adesão a certos livros que são típicos de uma indústria cultural. Vejamos aí Harry Potter como fenômeno. Incrível, né? Que não está apenas restrito à literatura, mas ao cinema, entre outros produtos. Bem ou mal, ele leva ao texto literário, ele faz com que as pessoas leiam. Então, ler literatura hoje em dia é também, além de ser, de alguma forma, uma busca pela estética, pela beleza, pela resistência, por que não pensarmos também em um ato de transgressão, na medida em que as leituras hoje em dia elas são estimuladas muito para um tecnicismo, para uma prova, para uma seleção e também para nessa crise que nós vivemos, isso que você acabou de falar, autoajuda, nova alimentação, entre tantas e outras coisas. Então, a literatura ela é também uma aposta para uma mudança de olhar dentro e também de ler, né? Raimundo, alguma coisa sobre isso? Eu concordo com o Alexandre em relação sim, as pessoas estão tendo mais acesso à leitura de uma forma geral, mas eu acho que falta também um certo crivo em relação à qualidade. Eu não sei avaliar se isso no futuro vai ser bom ou ruim, mas assim, o mercado editorial, por exemplo, ele se alimenta muito dessa literatura lei descarta. E os jovens, eu, por exemplo, dou às vezes oficinas literárias, eu sinto essa necessidade das pessoas de querer, de repente, se transformar num escritor, Sim. seguir uma carreira literária, mas a gente começa a discutir também sobre bagagem literária, bagagem de leitura. O que é que as pessoas leram até aquele momento para chegar até aquela oficina literária. E eu vejo que as pessoas não estão lendo o que deveria dar um certo alicerce para um escritor, né? Então, as pessoas estão lendo mais, por exemplo, um best-seller, Harry Potter, mas, de repente, quem tem ânimo de ler um Marcel Proust hoje em dia? Quem tem ânimo de ler toda a obra de Machado de Assis, a não ser se for uma necessidade para fazer uma prova de vestibular ou do Enem, né? Então, são coisas assim que a gente tem que questionar em relação à qualidade, né? Certo. Esse debate a gente vai continuar logo aí, né? Vamos agora fazer um pequeno intervalo aqui no nosso programa para voltar depois a discutir sobre essa questão aí da literatura e transgressão. Já voltamos. Nós estamos conversando hoje sobre literatura transgressora e temos aqui a presença do Alexandre Furtado, que é professor da Universidade de Pernambuco, a UPE, e também o Raimundo de Moraes, que ele é escritor e é poeta. Um dos temas importantes para a gente falar aqui é essas raízes, esse histórico de falar de uma literatura e da transgressão, né? Autores clássicos também que trabalham nisso. Claro, nesse sentido, qual tipo de transgressão é importante referir também, né? Que tipo de linguagem é transgressora e o papel dela, assim. Mas as raízes, como é que você, Alexandre, iniciando por você, como é que você estudou isso? Assim? Existe, se a gente for começar a falar sobre a questão histórica da literatura, então seguramente a gente vai ter que entrar na Grécia, em Roma e isso seria longuíssimo, mas assim... Seria uma aula. Uma aula, e aí a gente teria que trazer inúmeros aspectos que talvez agora, que seriam interessantes, evidentemente, para um contexto, mas talvez agora seria mais interessante a gente trazer mais para próximo, né, da gente. Então, existe um autor, né, importantíssimo na transgressão, que é o Marquês de Sade, né? Sade, francês, ele marca... não somente pelo vocabulário, por uma semântica
que ele introduz nos seus livros, mas principalmente pelos assuntos, pelos conteúdos que ele provoca, a tal ponto, né, do regime, do establishment, o condenar, né? Então, essa relação já mais moderna da interferência da sociedade e do Estado para determinados autores não aconteceu apenas com Sade. Se a gente for ver Oscar Wilde, que tem uma obra belíssima, né? Ele foi condenado, não necessariamente pelo que ele escrevia ou pelas atitudes, mas por aquilo que era considerado como um crime, que era o amor que ele tinha. E era um amor transgressor também. Para os padrões vitorianos, seguramente transgressor. E no caso de Sade é importante a gente referir, porque realmente é uma figura, né, marcante, assim, e até essa ideia do sadismo, né, da palavra é usada nesse sentido, o que se tornou a ideia do Sade, né, do sadismo, do prazer sádico. E as visões estavam até errôneas, talvez, né? E como ele foi condenado de alguma forma. Por que ele foi condenado, né? O que é o ponto que você traria aí disso? Olha, ele tornou-se um ícone, entre outras razões, por ele abordar aspectos que aquele momento não suportava publicamente, né? Então, os aspectos sádicos, que seriam humanos demasiadamente humanos... Que foi século XIX. XVIII. Século XVIII, França. Não suportava essa publicidade de aspectos humanos ligados ao sexo, ao desejo, ao erotismo, essa linguagem, digamos assim, despudorada. As pessoas podiam falar nas ruas, mas não escrever. As pessoas podiam fazer isso, mas não demonstrar. Claro que a força do Estado, das instituições sociais, inclusive a Igreja, tinham, evidentemente, exerciam um papel censor muito grande disso aí, né? E, ao longo da história, a gente vai ver inúmeros outros escritores que também foram, digamos assim, colocados, se não condenados, no ostracismo. Então, por exemplo, Cassandra Rios, no Brasil, foi uma autora que, durante um certo tempo, ela não era recomendada, inclusive era considerada como uma autora menor, marginal, né? Então, ao redor dessa ideia da transgressão, seguem também outros adjetivos, né? Literatura sem qualidade, literatura não recomendada, literatura sem beleza, literatura pornográfica, não edificadora, não era boa para a educação e assim por diante. Isso lembra, evidentemente, essa raiz que você fala aí, pelo menos da modernidade para que nós entendemos de contemporâneo, algo de vitoriano, como um projeto de educação, entendeu? Educar jovens e cidadãos para a chamada boa leitura, não é isso? E aí toda uma noção de comportamento moral, de seguir padrões e proteger a sociedade, né? Proteção dos jovens, da criança. Aí você citou Cassandra Rodrigues. Cassandra Rios. Rios, que cita alguma obra dela para o nosso telespectador? Olha, de cabeça agora eu não me lembro de um romance específico dela. Da Adelaide Carraro também, né? Era uma dupla altamente censurada, que na época da ditadura tinha aquela lista negra das obras censuradas. Sim. E Cassandra Rios e Adelaide Carraro estavam sempre nessa lista. Sim. E hoje são cult. Então, hoje é cult. Então, para você ver, coisas que antigamente eram consideradas pornográficas, hoje também são consideradas cult. E pegando essa citação de Alexandre sobre Marquês de Sade, eu acho que as pessoas lembram sempre Marquês de Sade pelo sexo explícito dos seus livros. Mas ele foi uma pessoa que também ele trouxe para os seus livros algumas questões em termos de núcleo familiar. Então, você encontra nos livros de Marquês de Sade coisas sobre incesto, adultério, pedofilia. Então, coisas assim que, na época e ainda hoje, são altamente polêmicas. Então, em termos de transgressão, o Marquês de Sade trouxe uma contribuição para a literatura e para a arte de maneira geral, não só em questão do erotismo, mas em questões tabus. O incesto hoje ainda é um tabu, né? Então, em várias obras do Marquês de Sade, ele coloca, ele exemplifica e ele ironiza também o poder da igreja em seus livros.
ele questiona muito. Ele foi um grande iconoclasta, ele foi um grande destruidor de mitos, Marquês de Sade. E ele vale se lembrar de citado em relação principalmente a isso, né? Não só o erotismo das suas obras. Que outros autores você falaram de Oscar Wilde, Cassandra Rios, né? Quem mais que você... Eu queria fazer uma citação meio escrotinha. Sim. De um autor anterior a Marquês de Sade, que eu chamo que foi o primeiro chantagista literário da história, que é Pietro Arentino. Arentino. Então, ele viveu no século XVI, entre 1500 e 1555, por aí. Então, ele publicou Sonetos Luxuriosos, que é uma obra referência em termos de erotismo, né, na literatura. Só que ele ficou famoso também por chantagear as pessoas famosas através de seus sonetos. Então, um burguês, um aristocrata, um gestor, naquela época, que estivesse fazendo algo errado, ele ficava com o pé atrás, porque ele poderia virar personagem de um soneto de Pietro Arentino. Então, nos bastidores, as pessoas pagavam altas somas para manter o grande luxo de Pietro Arentino. Você sabe que a maioria dos escritores são pobrezinhos, né? E Pietro Arentino vivia no luxo. Vivia num grande palácio em Florença e tinha assim, uma mini corte a servi-lo, e também os burgueses aristocratas com medo, servindo, financiando seus sonetos, né? Para não aparecer nos seus sonetos. Então, de uma certa forma, foi uma transgressão pelos sonetos luxuriosos e foi uma transgressão em termos de caráter, que ele virou um chantagista famoso, né? E viveu no bom e bom durante toda a sua vida. As primeiras marcas de comercialização da mídia. É o poder da palavra, né? É o poder da palavra. O poder da palavra, Né? né? O que mais, Alexandre? Olha, existem outros autores, por exemplo, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é muito famoso, né? Até hoje, algumas pessoas torcem o nariz e rejeitam de cara o que ele trouxe, né? Era, acima de tudo, um grande leitor da sociedade brasileira, né? Nas suas misérias, nas suas dificuldades, na sua hipocrisia, né? É preciso a gente encarar isso. Nelson Rodrigues, ele é atual, ele traz questões que nós podemos encontrar assim, em diversos níveis e camadas da sociedade brasileira. Inspirou filmes, inspirou peças e tudo mais, né? Incrível. Naturalmente. Para você entender essa relação entre o establishment e a literatura, é tão interessante o que Raimundo traz com relação a essa condenação, que, por exemplo, algumas obras, algumas peças de Shakespeare traz, por exemplo, o sensual. E ele aborda determinados assuntos de forma muito sutil. Mas como havia, evidentemente, a mão da rainha Elizabeth ali organizando toda aquela produção aberta da Renascença inglesa, aquilo não era chocante, né? Aquilo não era terrível. No momento em que ela morre, evidentemente, não só o teatro, mas muito daquela cultura do teatro shakespeariano e daquilo que ele inovou, foi aos poucos morrendo na Inglaterra até em outro tempo, ele continuar com uma leitura muito mais forte. Por que eu trouxe essa ilustração? Para a gente poder entender que a literatura, quando ela é transgressora, ela ganha, vamos dizer assim, um poder de uma pólvora maior, quando ela é, sobretudo, rejeitada por aquilo que ela ataca, por aquilo que ela está provocando nas pessoas, né? E a literatura, ela teve um papel, e ela ainda tem um papel muito grande, não somente para professores e pesquisadores, mas principalmente para escritores de teoria ou pensadores. Quando a gente começa a pensar todo o percurso de Freud como leitor literário, a gente vai ver que muito das suas percepções acerca do comportamento humano tinha um diálogo profundo com a literatura. Então, essa interface entre a literatura e a psicanálise, por exemplo, é muito interessante da gente ver. Eu estou me lembrando aqui agora do impacto que várias obras tiveram, né? Quando eu li, uma delas muito conhecida, que é do Kafka, né? Um dos maiores autores do século XX, né? Escreveu, por exemplo, A Metamorfose, que é muito interessante, que você vai lendo aquela coisa, o indivíduo que é um trabalhador, né? Todo comportado, rotinizado, e daqui a pouco ele se torna
a corda onde ele se torna um inseto, né? Tipo de uma barata de gramado, assim, um inseto específico, né, na Alemanha. E aí a família não sabe o que fazer com ele, como é que ele vai comer e toda a situação. E aquilo ele vai escrevendo como se não fosse um absurdo tremendo, né? É uma metáfora da nossa sociedade, como as coisas acontecem, né? No nosso país acontece, e o absurdo está aí, vai passando por cima da gente. É incrível como que na literatura, sem falar uma palavra propriamente de uma política local, de nada, mas ele está falando de uma dimensão muito importante, né? Tem outros autores que vêm à mente assim. Enquanto você estava falando, eu me lembrei imediatamente do João Ubaldo Ribeiro, né? Que escreveu um livro que eu acho que é pedra fundamental na literatura brasileira, que é O Vivo Povo Brasileiro. Aí a gente vê, de alguma maneira, uma perspectiva de transgredir a noção de passado e de construção de história, né? Quando ele reconta o Brasil pela ótica do índio, pela ótica do mestiço, da mulher, né? Por esses sujeitos, digamos, que foram marginalizados no discurso oficial, né? Então, esse diálogo com a história é muito interessante, né? Há até uma provocação maior de que a própria história é uma ficção controlada, né? Não é uma arte como a própria literatura. Mas ele tem um livro que eu acho muito interessante e que cabe aqui como exemplo, que é A Casa dos Budas Ditosos. E nesse livro, não somente os assuntos são provocativos, são extremamente, vamos dizer assim, proibidos, entre aspas, mas ele mexe também com a palavra, né? Com a linguagem. E ele traz para o cenário outras figuras que foram adormecidas, né? É aí onde a gente pode ver que a transgressão ela tem um aspecto transversal pelo diálogo que ela vai estabelecendo, a depender da obra, com inúmeros aspectos da vida. Algumas obras, por exemplo, elas transgridem por elas refazerem determinados caminhos. Outras por tocarem alguns assuntos que não foram anteriormente percebidos. Ou tabus. Assim. Se a gente pode trazer, por exemplo, a presença das mulheres negras escrevendo na literatura brasileira, a gente vai ver um universo que elas trazem que, de alguma maneira, transgride, né? Uma noção mais branca, eurocêntrica, masculina, de ver a vida, de representar a vida. Sim. Né? E você escreveu que obras, Alexandre? Você trouxe uma aqui que eu vou mostrar para o pessoal, que é Os Mortos Não Comem Açúcar, né? Isso. E essa é o que? Qual é o número da sua obra? Esse é o segundo livro, né? Meu. E o que trata aqui um pouco essa... Bom, é uma obra de fronteira. Açúcar, tudo a ver com Pernambuco. Tem, né? Já na ideia de que Pernambuco ele é açúcar, tem uma estrutura açucareira muito forte, a estrutura social muito marcada, mas é um livro com uma proposta de 14 contos, todos eles interligados, né? E a ideia ao final é de que isso é mesmo um livro de contos ou é um romance, né? E evidentemente que o título provocativo, né? Os mortos não comem açúcar, eu deixo para o leitor descobrir que açúcar é esse. Que não é propriamente que não é esse açúcar, o produto é outro tipo de açúcar bem transgressor. Não é bem doce. Não é bem doce, o nosso amigo Raimundo de Moraes, ele tem escrito, né, entre outras coisas, sobre aspectos que envolvem até o feminismo também, né? Nos anos 50 você trouxe um livro sobre isso, e um outro que ele fala da Pornópolis, né? Pornópolis que está se referindo a Recife. Né? Recife como Pornópolis, né? A gente acho que pode... O que trata um pouco essa ideia da Pornópolis? Há uns 3 anos, mais ou menos, eu publiquei o Pornópolis. Eu escrevo através de personagens. As pessoas chamam disso de heterônimos, mas eu prefiro dizer personagens. E eu tenho um personagem chamado Aimar Rodrigues, que é um poeta maloqueiro, grande contestador, que não tem papas na língua. E aqui em Recife tem uma editora chamada Editora de Papel Finíssimo. E me convidou para publicar um livro, outro livro de Aimar, porque eles publicaram o Baba de Moço, e a primeira edição se esgotou, e depois a segunda edição também se esgotou. Aí eles, animados com o sucesso do autor, aí me convidou para publicar um livro de contos
bancado por eles. E saiu Pornópolis, né? Que é o Recife Underground. Ele tem na capa uma... É uma fechadura e uma mulher nua dentro. Uma fechadura e uma mulher nua dentro, Pornópolis. Né? Que seria a ideia de retratar um pouco esse lado que o pessoal não quer ver muito, do Recife Underground, da questão... Porque depois que o livro foi publicado, é que eu me apercebi que não tinha nenhum autor pernambucano que tinha adentrado tão a fundo nessa questão. Eu não sei se era medo de se expor ou pudor. E o que você traz assim, nessa investigação? Basicamente é o submundo do Recife, né? Aí tem o mundo dos travestis, tem a prostituição, né? Tem a violência, tem pedofilia também. O que você percebeu assim, nessa... Então, os personagens são reais, todos são reais. Né? Mas eu mudei os nomes para não ser processado, obviamente. E, assim, foi um registro que ficou... Algumas pessoas acharam forte demais, mas eu acho que a vida não é só feita de açúcar, por isso os mortos, às vezes, são... Vem aqui em formato de livro avisar que a vida não é só açúcar, né? E uma coisa que eu sempre... foi constante em mim, é que eu não tenho medo das palavras. Eu sempre digo isso nas minhas oficinas, se você quer ser escritor, não tenha medo das palavras. E Pornópolis é isso, não tem medo de mostrar o Recife como ele é. Certo. A gente tem que fazer de novo um pequeno intervalo aqui, né? Está bem interessante nossa discussão sobre literatura e transgressão, mas já voltamos aí logo, logo. Nós estamos conversando hoje sobre literatura e transgressão, e aqui no intervalo o professor Alexandre ele falava que teve o lançamento do livro dele, esse dos Mortos Não Comem Açúcar, e uma pessoa comprou e um mês depois ela entregou o livro, deixou na portaria do edifício dele com um escrito assim, indecente. Eu imagino quantos livros não foram queimados e nessa história, né? Da literatura mais arrojada, mais transgressora. Agora, falando nisso, nessa transgressão no sentido mais agora do erótico, como que é possível diferenciar? Tem uma fronteira muito difícil entre uma literatura que a gente possa chamar assim pornográfica, que pornográfica tem um sentido negativo em geral, mas pode também ser desconstruída esse sentido. E uma no sentido mais erótico, sei lá, por exemplo assim, porque Kama Sutra é um clássico, é uma coisa fantástica, é um sutra, é algo sagrado, assim, e toda uma dimensão de imagens, né, e de sexuais, de posições sexuais e tal. Alguns olham como isso como uma coisa pornográfica, né? Então, parece ser difícil diferenciar um pouco isso, o que é pornográfico, o que é erótico, né? E se precisa diferenciar isso, será que é um preconceito nosso de que tem coisas que não podem ser aceitas, mas também a gente não pode sair falando qualquer coisa, talvez, né? Não sei. Eu tenho uma experiência na sala de aula. Eu trouxe uma vez um conto da Anaïs Nin, que é uma escritora... Anaïs Nin. Isso, uma escritora norte-americana que viveu em Paris durante uma época e teve uma vida muito livre, né? E a escrita da Nin é muito a partir daquilo que, de fato, ela viveu e observou. Não é só uma imaginação literária, é aquilo que veio realmente dessa vida que ela teve em Paris. E é muito interessante porque nesse mundo que nós vivemos hoje, de tanta violência, de tanta mudança comportamental, você vê alguns jovens se escandalizarem com esse texto. E o texto ele não mostra de forma alguma palavras pesadas, ele não é agressivo, mas ele mostra o comportamento livre e libertário e de alguma forma libertino de uma personagem, né? Isso escandalizou 2 ou 3 pessoas na sala de aula que achavam que aquilo ali não deveria estar próximo. Então, eu imediatamente disse, olha, o estudo da literatura, ele não se baseia pelo princípio do beletrismo. Isso é uma coisa muito antiga e, de alguma forma, conservadora, se não reacionária, né? A leitura, o estudo, a pesquisa da literatura, ela pressupõe liberdade, né? Para entrar em contato com estéticas diferentes, comportamentos que você vai achar estranhos ou não, mas ali é um campo da imaginação, né?
Então, essa percepção do que é erótico e do que é sensual, do que é pornográfico, eu acho que ele muda de tempos em tempos, gerações em gerações, sociedades e sociedades, idiomas e idiomas e assim por diante, né? Então, o que era considerado péssimo, condenável, horrível numa época, hoje em dia não é. Pelo contrário, ele pode até se tornar algo cult, assim, altamente lido e percebido de maneira muito rica, como um registro para além do estético. Mas eu gostaria também de pontuar que essa discussão, hoje em dia, ela pode estar próxima da mídia, do que é construído socialmente e que pode ser veiculado como algo a ser consumido, a ser divulgado e assim por diante. Então, às vezes, você observa uma obra, a leitura de uma obra e a tradução dessa obra para um programa ou para um filme, que tem, evidentemente, uma repercussão muito maior, porque hoje em dia nós estamos numa sociedade imagética, né? Sonora, se não barulhenta. Então, há um apelo muito grande da literatura contra, talvez, porque a literatura é uma atividade, bem ou mal, silenciosa, né? É uma relação você com o livro, você e aquele texto, né? E isso isso já é um diferencial. Talvez até, quem sabe, eu arrisco aqui dizer, isso já é um começo de uma pequena transgressão num mundo tão barulhento, num mundo tão poluído de imagens, com apelos de consumo e tudo mais. Então, quem sabe essa percepção acerca das fronteiras entre o pornográfico, o que é erótico, isso muda de tempo e de leitura para leitura. É muito interessante mesmo você observar o acesso que certos textos têm na mídia, né? Raimundo, o que você acha disso? Assim, você que escreveu coisas mais densas aí nesse aspecto. Eu acho que em termos de sexualidade, erotismo, a gente tem muito ainda que trilhar, sabe? Quando você vê assassinatos por causa de orientação sexual, então você tem que avaliar muitas coisas. Em termos de literatura, o que pode ser considerado pornográfico no passado, hoje não é mais. Exato. A gente pode citar, por exemplo, O Cortiço, né? Exato. Que era uma obra que foi um escândalo. A Carne, do Júlio Ribeiro. O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha também. No Cortiço, de Aloysio Azevedo, ele trouxe o lesbianismo para a literatura brasileira, né? Que não era uma coisa assim meio escandalosa para a época. Então, coisas que podem, no passado, ser um escândalo, hoje não são mais. Por exemplo, hoje, em termos de comportamento, beijar 20 bocas na balada, como os adolescentes fazem, hoje pode ser uma coisa normal. Aí, na época dos nossos pais e avós, não era. Então, se um adolescente no blog dele ou no WhatsApp diz, olha, fulano, eu beijei 20 bocas hoje, é um sinal de status. Que ele é uma pessoa querida, é uma pessoa, né, desejável. Uma coisa que eu me lembrei agora também foi do escritor Jean Genet. Jean Genet. Na França. Então, ele é um tipo de escritor que viveu em vida aquilo que ele escreveu. Então, Jean Genet, ele trabalhou também como prostituto, ele foi preso também como ladrão, e Jean-Paul Sartre interferiu, elevou o nome de Jean Genet à literatura mundial. Então, aquilo que era considerado underground, hoje está no cânone. Você não pode estudar nenhuma obra em relação ao erotismo, ao homoafetivo principalmente, sem estudar Jean Genet. Então, são coisas que vão mudando de acordo com a época, né? Então, a gente não sabe o que é que vai estar na moda amanhã. A gente não sabe o que é que vai estar censurado amanhã. Né? Então, nós vivemos cercados de censuras. Né? A sexualidade, ela deve ser aberta para discussão, inclusive nas escolas. Então, você vê um retrocesso enorme, você vê a bancada evangélica no Brasil que veta a discussão da sexualidade nas escolas. Isso é terrível. Então, a literatura serve também para discutir isso. Alguns autores, aquela coisa dizem que a literatura engajada é muito década de 60 e 70, mas a literatura serve também para que as pessoas discutam isso. Ou solitariamente, quando estiver folheando o livro, ou quando o livro for levado para a academia, for levado para a sala de aula para ser discutido.
a literatura serve também para abrir portas, né? Então, por isso dizem que quando você está lendo um livro, você nunca está sozinho. O livro é uma viagem. O livro ele vai abrindo portas de acordo com o conhecimento que você vai adquirindo. É interessante ver que as ditaduras aqui mesmo no Brasil, né, se olhava também, se investigava na casa das pessoas o que elas liam, né, os livros e tal. Se tivesse lá um livro de Marx, por exemplo, ou de certos livros, né, eu acho que também a literatura russa também, em outros lugares aconteceu isso, não foi? Como é que vocês veem essa coisa? Pegando aqui só um rápido gancho aqui nas palavras do Raimundo, né, nessa questão de abrir portas, lembremos de As Portas da Percepção, né? É o Aldous Huxley. Da Aldous Huxley, que ali mesmo ele já traz uma percepção maior acerca do texto, né? É como se o texto literário fosse sempre algo para além, né? E a ideia mesmo de que possivelmente um romance, uma novela, ele começa interiormente no leitor, não na primeira página, mas talvez na última página. Porque é ao terminar que aquelas histórias, aquelas palavras, eles continuarão em você, né? E, bom, a literatura russa ela era uma das mais, no Ocidente, mais conceituadas e lidas, não somente pela quantidade de autores, mas principalmente por certos autores. Mas é bom a gente também, além da Rússia, considerar que alguns marcos na literatura ocidental, eles existem em língua alemã, né? Em língua italiana, e quero aí citar para isso tudo, para essa visão, né, do que é transgressão, a literatura espanhola e portuguesa, Boccaccio, principalmente. Na literatura inglesa, além de Oscar Wilde, eu diria também Virginia Woolf. Eu gosto muito dos místicos. Você falou As Portas da Percepção, eu me lembrei de uma frase, que é do William Blake, né, um grande poeta místico inglês, que diz: quando as portas da percepção se abrirem, veremos tudo como realmente é, Casamento infinito. Do céu. E o livro é esse, o Casamento do Céu com o Inferno, que é esse ponto, é o mundano, quando a gente consegue unir o mundano com esse da transcendência, e não tem mais dicotomia entre bem e mal e divisão. É incrível, né? Veja interessante nessa sua fala, dessa percepção de unir aparentemente duas coisas que são opostas, né? E isso é a visão do homem, a visão de uma era, né, que encara, que percebe o que pode ou não ser proibido, do que é certo e o que é errado, né? Então, a Virginia Woolf, por exemplo, ela traz um livro que eu acho muito interessante, chamado Orlando, onde ela joga muito com essa questão da transgressão do que é feminino e masculino. E também muito interessante, a Virginia Woolf, ela é muito cultuada e lida hoje em dia, da mesma forma como ela, de alguma forma, ela é rejeitada, vista, essa era uma louca, ela não tinha o que fazer, ela escrevia compulsivamente, né? E no Brasil, o que você citaria? Você falou já Macunaíma, muito importante, né? Você falou do Nelson Rodrigues, né? Também da Rios, né? E quem mais que você cita? Cassandra Rios. Nelson Rodrigues é um ponto, ele estabelece acho um ponto muito interessante na leitura da sociedade, não somente carioca, mas brasileira. Eu acho que a gente não pode esquecer também o Dalton Trevisan, né? Eu ia falar nele agora. Porque, veja só, não só o aspecto erótico da coisa. Mas histórico e pesquisa, né? Entendeu? Então, coisa estética. O Dalton Trevisan, ele trouxe o microconto, ele elevou a categoria do microconto como uma verdadeira peça de uma obra literária, né? Uma obra de arte. E em Pernambuco, o que vocês citam e trazem na mente, assim, que é interessante, que está nessa área que está acontecendo, em Transgressora, fora o que vocês têm escrito? É difícil, porque Recife é a terra dos poetas. É a terra dos poetas. Dizem que aqui tem mais poetas do que postes de luz. Então é uma cidade, por si só, iluminada. Ela se retroilumina. E o que você escreveu também um livro que se chama Coesia, né? Isso. E o que ele retrata, assim, também é um livro... Na verdade, foi muito difícil publicar a Coesia, porque ele é dividido em duas seções. A primeira, Alma Henning,
que é um personagem também meu, que viveu teoricamente na década de 50 e 60 e que depois sumiu no mapa. Então eu peguei esse gancho desse personagem para homenagear também o feminismo, as poetas daquela década, Anne Sexton, Sylvia Plath. Então é um livro assim muito carregado de luta feminista nessa primeira parte. E a segunda parte do livro é composta por Aimar Rodrigues, que traz um mini épico chamado A Cadela Emplumada, que é sobre o nascimento do Recife. Né? Então é como se fosse 2 livros em um. Diga, Alexandre. Essa transgressão em Pernambuco, a gente pode também trazer, não somente na cena atual, né? Mas a gente pode considerar, na medida em que ele traz essas vozes femininas, essa percepção mais acerca das mulheres. Mas eu gostaria de citar alguns nomes. Por exemplo, na poesia, Lucila Nogueira, que tem uma importância, para mim, fundamental, por ela trazer uma visão de poesia e a presença da mulher na literatura. Luzila Gonçalves, que além de professora, escritora, é uma pesquisadora, né? E trouxe essa voz das mulheres na literatura. E por que não dizer, numa época, na década de 80, vamos dizer, tinha um nível muito grande de transgressão, porque era a voz daquelas mulheres que escreviam, né? Juntamente com Raquel de Queiroz, entre outras figuras. Então você veja que a transgressão ela não perpassa apenas a questão ou as questões ligadas ao erotismo, à sensualidade, mas também a esses sujeitos ou assuntos que foram silenciados de alguma maneira, né? É mais fácil ou talvez menos comprometido você falar sobre determinados assuntos dentro do que é esperado, do que aquilo que Raimundo falou, sai do underground e começa a falar daquilo que existe e é reprimido. E vocês têm alguma fórmula para as pessoas, para os nossos alunos em especial, para que leiam mais, consigam ler um pouco mais, pelo menos, alguma forma que isso se torne atraente, ou como é que pode trazer isso mais? Um mundo hoje tão virtualizado da imagem, né? Como que fazer as pessoas voltarem para a literatura, assim? O mundo hoje, eu vejo, é muito sedutor, né? Além do rádio, da televisão, agora do celular, com tudo que se abre para... há um apelo muito grande. Então, voltar às páginas dos livros, recolher-se, ter essa relação silenciosa com as palavras, nutrida por imagens, por ideias, eu acho que isso é essencial para a formação não somente do estudante, mas também do cidadão crítico, né? Então, aí não bastam apenas obras filosóficas ou literárias, mas principalmente certas obras literárias, entendeu? Como importantes para a construção desse cidadão leitor, ou talvez desse leitor mais competente que poderia ler, por exemplo, o que ocorre hoje no Brasil, a crítica que Lima Barreto fazia. Então, veja, Lima Barreto, nos Brusundangas, ele traz um aspecto muito interessante sobre a sociedade brasileira. E hoje, quando a gente vê esse cenário tão complexo, difícil da gente entender do ponto de vista político, a gente encontra eco, né? E como também perceber em Machado de Assis, Esaú Jacó, toda a crítica que ele já trazia entre eram liberais, republicanos, até que ponto o Brasil, chegando nessa república, ele não traz uma sociedade com um ranço escravocrata, com racismo, entre outros aspectos. Então, eu diria para começar a ler por esses clássicos. 30 segundos temos aí, Raimundo, alguma coisa que você quer? Eu não acredito que as pessoas, quando dizem para mim, eu não gosto de ler, eu não tenho saco, eu não tenho tempo. Eu acho que existe um autor para cada tipo de leitor. Então, eu sempre indico, quando estou dando alguma oficina, qual o autor, qual o tema mais ou menos que você se sente mais atraído. Comece por ele. Então, como eu disse anteriormente, o primeiro livro vai ser a primeira portinha. Certo, agradecemos muito aí. Infelizmente chegamos ao final, né? O nosso e-mail, rapidamente deixar, que é realidades.tvu@gmail.com, realidades.tvu@gmail.com. E agradecemos muito a presença aqui do Alexandre Furtado, professor da Universidade de Pernambuco, e também do Raimundo de Moraes, que é escritor e poeta. Obrigado a todos e até a próxima.